aqui em mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, e toda vez que, olhando para essas informações, dali nós chegamos a corretas interpretações, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025 e agora são 3h05 da tarde aproximadamente. Eu vou falar então sobre algumas miúdas, também vou falar sobre alguns proventos que já haviam sido anunciados, mas agora chegaram a hora de se anunciar a data do pagamento, e nós vamos ver também o que está acontecendo aí com a nossa bolsa, principalmente no ano de 2024, que chegou a 6 milhões de CPFs, 6 milhões de pessoas ou contas de pessoas físicas. Vamos dar uma olhada. E vamos começar com uma miúda, já que em algum tempo do passado nós chegamos a comentar sobre essa questão com relação à bonificação feita pela Itaúsa. E veja que esse aviso aos acionistas ele sai no dia 21 de janeiro de 2025, portanto, saiu no dia de ontem. No processo de bonificação, onde houve sobras, essas sobras foram agrupadas e eram sobras que estavam em frações e foram agrupadas em números inteiros que foram vendidos na B3. O que aconteceu nesse leilão é que se chegou a 332.501 ações escriturais, onde 44.778 eram ordinárias, 287.728 eram ações preferenciais, e elas acabaram sendo vendidas as ordinárias por R$ 9,15 aproximadamente, e as preferenciais por R$ 9,06. No total serão um pouco mais de R$ 3 milhões a serem distribuídos entre os acionistas, que receberão os valores em suas contas no dia 28 de 1 de 2025, na proporção das frações que cada um possuía à época. Que época era essa? A database está aqui, dia 2 de dezembro de 2024. Daí tem que voltar lá e ver as ações que eram possuídas o acionista da Itaúsa. Com relação a proventos, nós já havíamos comentado sobre isso. A Engie veio anunciar a distribuição de proventos. No valor aqui, na verdade, esses proventos vieram. A gente fala proventos englobam tanto juros sobre capital próprio quanto dividendos e também, às vezes, algum valor reajustado que sai a título de valor distribuído. Mas aqui no caso nós estamos falando de JCP, juros sobre capital próprio. Veja que está marcado aqui neste canto. Então lá atrás foi anunciado o pagamento de 250 milhões para os acionistas da Engie. Eles são referentes ao período que vem de 1º de janeiro até 31 de dezembro, portanto é relativo ao resultado do ano de 2024. Quanto do anúncio do pagamento desses proventos, não havia sido definida a data do pagamento. Então, dessa vez, ficou definida a data como 7 de fevereiro de 2025, onde serão distribuídos aqui aproximadamente 30 centavos por ação, quase 31 centavos, para quem possuía a ação no dia 19 de dezembro de 2024. Então, se você possui a ação da Engie, nessa época, então você vai fazer jus a receber esses quase 31 centavos. Lembre que você ainda precisa descontar 15% de imposto de renda que ficará retido na fonte, já que nós estamos falando de juros sobre capital. E provavelmente, embora não esteja escrito aí no documento, esse pagamento de proventos, ele provavelmente vem a título de dividendos obrigatórios conforme estatuto da Engie. E agora entrando no assunto que é um pouquinho mais profundo, porque isso começa a desenhar uma expectativa que a gente pode colocar sobre a nossa bolsa de valores neste ano de 2025. Então estou pegando aqui uma notícia, ela é antiga essa notícia e foi discutida aqui no canal, veja, ela é do Poder 360, assinada por Hamilton Ferrari e é do dia 6 de janeiro de 2024. Então nós temos que voltar um ano atrás, no início de 2024, onde o número de investidores na B3 tinha caído pela primeira vez em 7 anos. Então, se nós estamos em 2023, nós estamos falando, como é em 7 anos, então nós estamos contando os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, 2 anos do governo do presidente Temer e 1 ano do sujeito atualmente que foi colocado à frente do executivo. A gente pode colocar aqui como questão, eu acho relevante, né, que essa queda tinha sido de 1,9%, e a gente viu aqui que tinha saído em 2022 de 5,8 milhões de CPFs. Aqui é uma coisa interessante que a gente precisa salientar, mas igual, saiu de 5,8 milhões de CPFs para 5,7. Mas é importante saber também que nós estamos nos referindo ao número de contas de investidores cadastrados e com ativos na B3. Aqui embaixo, embora seja muito pequeno, só quero chamar a atenção que se está fazendo referência ao número de contas, podendo um CPF possuir mais do que uma conta. Então é número de contas apenas, e não número de pessoas. Provavelmente o número de pessoas seja menor. Mas este ano,
Veja que o Poder 360 ele traz uma matéria aqui, também assinada pelo mesmo Hamilton Ferrari e por Paulo Silva Pinto. E essa aqui já é do dia 18 de janeiro de 2025. Então tem uma reportagem lá aparecida no passado, um ano atrás, e agora estão trazendo uma reportagem semelhante, como eu disse, para o ano atual, fazendo agora, talvez, a busca por um comparativo, o que é muito interessante. Neste caso, a Bolsa de Valores ela atinge 6 milhões de contas de pessoas físicas. Contas, né? Veja, a gente está sempre considerando isso. Questão, número de contas de pessoas físicas no ano de 2024. Ou seja, pode ser que uma pessoa possua mais do que uma conta. Então, se nós formos considerar em termos de número, ou seja, individualizar o número, individualizar a pessoa, provavelmente também esse ano seja menos. A alta em relação a 2023, onde houve uma queda, foi agora no caso de 5,2%. E qual é a referência aqui? Os dados, esses que são trazidos, são dados da B3. Mas a referência que se tem é porque eles esperam o fechamento do mês de dezembro. Então veja que somou 6 milhões em dezembro, ante 5,7 milhões no mesmo mês do ano anterior. Esse levantamento, ele tem, se você for olhar aqui embaixo, a fonte é a B3, a própria Bolsa de Valores que está fornecendo. E ele considera o CPF cadastrado em cada agente de custódia e, por isso, pode contabilizar o mesmo investidor caso ele tenha conta em mais de uma corretora. Aí tem um detalhe que aconteceu nesse ano de 2024 que eu já vou esclarecer aqui para você. Mas igual, importante aqui, né, a gente olhar que saiu de 5,7 em 2023 e passou 5,7 milhões e passou a 6 milhões no total. Aí eles gostam de analisar aqui, porque o Poder 360 não é diferente da mídia regular como um todo. Eles têm muito essa questão woke ainda, né, que é a cultura da sinalização de virtude. Então eles gostam de fazer separações. Aqui no caso eles chamam de separação por gênero, mas o correto é separação por sexo. Então, desse total aqui de 6 milhões, nós temos 4,5 milhões de homens e 1,6 milhão de mulheres. De acordo com a B3, a região sudeste tem 3,5 milhões de contas de pessoas físicas. Então veja que a região sudeste ela é composta pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E se nós formos considerar só essa região, esses 4 estados, eles respondem por mais da metade dos números de contas de pessoas físicas na B3. Se considerarmos, só o estado de São Paulo tem 2,2 milhões de contas referente a pessoas físicas, correspondendo a 35,8%. Claro, né, São Paulo é o coração do Brasil, né? O estado, com certeza, mais importante do país, do ponto de vista econômico, o propulsor da economia do Brasil. Se descontar, só para a gente ter uma ideia, né, se nós descontamos o Brasil, a União, a parte central do país, e descontamos o estado de São Paulo, só a capital ela responde pelo terceiro maior PIB do país. A capital São Paulo, né, a capital de São Paulo. Então a gente pode dar uma olhada aqui, ó, o que isso significa. E os estados aqui, pegar os 5 maiores, são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas aqui tem alguns detalhes que a gente precisa ter um pouco de atenção. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no comparativo com o ano passado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar o total. Acho que o total a gente consegue ver melhor do que ficar separando por sexo. Então, o ano passado, São Paulo tinha 2 milhões e 74 mil contas vinculadas a CPFs. Falei ano passado, mas eu quis dizer, na verdade, no ano de 2023. Em 2024, foram 2 milhões e 159 mil. Ou seja, um crescimento um pouco acima de 80 mil novas contas vinculadas a CPFs de pessoa física. Então, se a gente for olhar no todo, parece até que não é um aumento tão significativo. No caso do Rio de Janeiro, que estaria aqui em segundo lugar, com 575 mil, isso em 2023, quando nós saltamos para 2024, foram 609 mil. Crescimento na ordem de 21 mil novas contas vinculadas a CPFs de pessoa física. Então, quando a gente começa a separar, a gente vê que talvez o crescimento não tenha sido tão grande assim de um ano para o outro. Mas, pelo menos, houve um crescimento nessas contas, embora a gente, se for olhar para pessoas físicas, não se tem certeza que esse número tenha crescido nesse patamar. Quando separado por regiões, vamos dar uma olhada aqui, ó, a região sudeste tem 3 milhões e 500 mil contas vinculadas a CPFs, estando bem na frente. Em primeiro lugar, São Paulo puxando. Depois vem a região sul, um pouco mais de 1 milhão de contas. Depois nós temos a região nordeste, e a gente tem que dar um jeito de que essa região
ela acenda bastante, porque na verdade quem está puxando a região do Nordeste aqui, ó, é a Bahia, onde ela possui 222 mil contas vinculadas à CPF, seguido do estado do Ceará. Depois aqui, ó, terceiro lugar, o estado de Pernambuco. E esses são os três estados que puxam. Então tem um grande campo aí para a gente ajudar a instruir os nossos irmãos do Nordeste para que se tenha cada vez mais contas e cada vez mais se trabalhe pelo futuro, o foco no investimento e também não ficando vinculado apenas às questões da previdência social. Segundo a reportagem, adultos entre 25 e 35 anos são os que mais investem na Bolsa de Valores. Deixa eu botar uma marcação melhor. Mas se nós formos olhar aqui, pelo menos para a tabela fornecida, a gente nota que, na realidade, quem tem maior número está aqui, ó, entre 35 e 45 anos. Os homens, 1.386, mulheres, 467 mil aqui, né? Milhões, aliás. 1.386 de homens, 467 mil mulheres, totalizando 1.853 no total, é maior do que adultos entre 26 e 35. De qualquer forma, nessa faixa de 26 a 45 anos, uma faixa mais ou menos de 20 anos, nós conseguimos encontrar 20 anos no total, né? Entre 26 e 45 tem um intervalo de 20 anos aí, onde nós encontramos as pessoas com maior contas na B3, indicando de que essas pessoas estão tomando consciência de que talvez o futuro delas, do ponto de vista previdenciário, não seja tão bom assim, então é melhor não deixar na conta ou nas mãos do governo e partir por seus próprios investimentos. Já homens com mais de 66 anos têm mais recursos aplicados. Então aqui, o total de recursos na Bolsa de Valores está em torno aí de 500, um pouco mais de 500 bilhões de reais. E veja aqui ó, veja, isso aqui está cotado em bilhões, são 526 bilhões. Quem é que tem o maior número é quem tem mais de 60 anos, e até faz algum sentido, porque leva-se mais tempo para construir patrimônio. Depois, quem tem entre 56 e 65, é o meu caso. Depois, a partir de 105 bilhões, que é quem tem idade entre 46 e 55. Até faz algum sentido, porque, claro, né, esse patrimônio vai aumentando com o passar do tempo. Aqui embaixo, a gente pode dar uma olhada que tem uma análise feita pelo Poder 360. Dá uma olhada no que eles escreveram aqui, ó. Mostra o interesse dos brasileiros em investir no mercado de capitais, apesar das adversidades. Os juros aumentaram em 2024, Selic, a taxa básica do Banco Central subiu para 12,25%, a taxa real de juros passou a ser a segunda maior do mundo em dezembro, as expectativas são de alta ainda maior, e Bovespa recuou 10,36%, ou seja, caiu, né? Bovespa em 2024, mesmo assim cada vez mais brasileiros investem em ações. Pode ser que tenha uma pegadinha aqui, tá? Por considerar que é possível escolher papéis com maior potencial de valorização e por ser investimento que tende a ser vantajoso no longo prazo. A nossa análise, com o uso de inteligência artificial, depois de olhar as duas reportagens, né, o que elas convertem? Foco na B3. Ambos os artigos abordam a quantidade de investidores, pessoa física na B3. O autor aqui, ó, é o mesmo nas duas reportagens, então tem a chance de fazer um comparativo mais acurado, mais preciso. As fontes, né? Dois artigos citam a B3 como fonte dos dados sobre o número de investidores. Isso aí é o que tem a convergência. Onde é que diverge? Período. A primeira reportagem trata do aumento de investidores em 2024, enquanto a segunda foca na queda em 2023, comparado com 2022. O tom. A segunda reportagem tem um tom otimista, destacando o recorde de investidores, na verdade de contas, né, não de investidores. Enquanto a primeira reportagem é mais pessimista, focando na perda de investidores e nos desafios do mercado. No contexto, a segunda reportagem menciona a estabilidade econômica e os juros baixos como fator de aumento de investidores. Isso porque começou a baixar os juros lá no início de 2024. Enquanto que a primeira reportagem, lá em 2023, cita a alta da inflação e incerteza política como causas da queda. Os documentos mostram que os números de pessoas físicas da Bolsa de Valores é volátil e sensível ao cenário econômico e político. Em 2023, a instabilidade e a inflação afastaram investidores, enquanto em 2024, a estabilidade e os juros baixos atraíram. Então, quer dizer que agora nós estamos no processo inverso. Pode ser que 2025, pela mesma tendência, acabe se perdendo em termos de números de investidores na Bolsa de Valores. E aqui um fator que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte: no ano de 2024, houve um processo onde o Nubank ele acabou extinguindo, né, o Nu Invest, que antes era a Easy Invest, foi comprado pela Nubank, levou todos aqueles investidores, e depois, ao tempo que eles continuaram no Invest, também acabaram com a grade, aquela de cotações que eu mostro aqui no vídeo. Consequentemente, muitos investidores saíram de No Invest para outras contas, abriram outras contas, mas ao mesmo tempo mantiveram a conta em No Invest por uma razão, porque tinham outros investimentos em renda fixa,
com prazo de vencimento. Então, não tinha como fazer essa migração, acabaram ficando. Isso é uma das formas que indica o porquê do número maior de contas e não o número maior de CPFs, podendo, inclusive, o número de contas, o número de pessoas, aliás, ter sido menor. De qualquer forma, dentro da toada que nós estamos vendo aí, repetindo algo parecido com o início de 2023, pode ser que o número de investidores venha a diminuir. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.